Olá, estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês mais um trecho da Palavra de Deus. O texto que irei compartilhar hoje é Mateus capítulo 7, do verso 7 ao verso 11. Assim diz a palavra do Senhor: Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. O tema da mensagem: a persistência na oração. Quando Jesus falou sobre esse grande ensinamento para os seus discípulos, esse ensinamento também serve para nós, de sermos persistentes na oração. Quando oramos a Deus, temos que ter a consciência que Ele é o Todo-Poderoso e que Ele tem poder para responder às nossas orações, se for de acordo com a vontade dEle. E você tem orado ao Senhor? Você tem sido persistente quando ora ao Senhor Jesus Cristo? Ou você é daqueles que ora e não vê sinal de resposta e deixa de orar? Eu digo para você, não desista de orar, continue clamando, continue com persistência, porque o próprio Senhor Jesus disse que nós devemos sermos persistentes na oração. Essas palavras de Jesus a respeito da oração, elas podem sugerir que recebemos de Deus como se fosse um cheque em branco. Eu não sei o que é que você tem pedido ao Senhor, eu não sei quais são os seus clamores, eu não sei o que é que você tem colocado diante dele, mas imagine como se ele estivesse te entregando um cheque em branco. E aí você vai colocar os teus pedidos diante dele. E se for a vontade dele, o que você tem orado, pode ter a certeza. E que ele responderá a tua oração. Nós devemos sempre lembrar que Jesus também, ele acabou de comentar da nossa incapacidade de julgamento, das nossas impossibilidades de enxergar a realidade como ela realmente é. E o resultado de nossas orações vai depender do caráter de Deus Pai, aquele que nos escuta. Em primeiro lugar, a persistência na oração deve ser uma marca do cristão. Nós podemos ver a própria mídia, que tem várias empresas, vários produtos, são tantas marcas. Mas você como cristão, aquele que tem a Cristo como Senhor e Salvador, a sua marca é de ser persistente nas orações. Mesmo, como ele mesmo diz, mesmo que as pessoas, sendo más, elas sabem dar boas coisas aos seus filhos. Aí você pode perguntar, mas por que eu sou má? Por que eu sou um péssimo pai? Eu não estou falando da questão de caráter. Quando a própria palavra fala que mesmo os pais sendo maus, eles sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quando a palavra fala de mal, ele está falando da questão do próprio pecado. Nós somos pecaminosos e nós precisamos desse Deus Todo-Poderoso. Se você sabe dar boas coisas aos teus filhos, imagine, esse Pai Todo-Poderoso, o Pai Celestial, nos dará muito além daquilo que nós precisamos, muito além daquilo que nós desejamos, conforme a vontade dele. A capacidade de um pai ou mãe não se compara à capacidade, à soberania do Deus Todo-Poderoso, nosso Pai que estás nos céus. Jesus está comentando a respeito da capacidade, da paternidade de Deus com a paternidade humana. Além de pedirmos a Deus o que necessitamos, devemos primeiro confiar em seu cuidado, confiar na sua misericórdia, na sua graça que está sobre nós. Devemos sermos gratos pelo seu imenso amor para conosco. Devemos orar bastante. Devemos orar ao Senhor Deus com sinceridade. Todas as vezes que você for orar ao Senhor, ore com sinceridade. Abra o seu coração para Ele.
Converse com o Senhor Jesus como se você estivesse conversando com o teu melhor amigo, porque Ele é o teu melhor amigo. Coloque diante dele as tuas angústias, as tuas preocupações, aquilo que você deseja tanto alcançar, independente do seu pedido. Se Deus entender que é adequado, Ele responderá a sua oração. Mas se Ele não responder a tua oração, Ele continuará sendo Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Não fique chateado, não fique magoado com o Senhor se Ele não responder a tua oração. Talvez alguns pedidos que você faz a Ele, talvez não te trariam bem, talvez não glorificariam o nome dEle. E por isso, muitas de nossas orações, Ele sabendo dos seus resultados, Ele como é soberano, Ele não poderá responder. Em segundo lugar, Deus é infinitamente mais amoroso e sábio do que os pais terrenos. Uma semelhança com os pais terrenos é a sua prontidão para dar aos filhos o que eles pedem. Os pais muitas vezes são loucamente amorosos e querem satisfazer os desejos de seus filhos a todo custo, sem analisar alguns critérios. Será que seu filho está merecendo receber aquilo que ele tanto te pede? Será que aquilo que teu filho te pede, será que não vai trazer consequências para ele, para a tua família, para a sociedade? Há certos pais e mães que às vezes dão tudo o que os filhos pedem, não sabem dizer não. Dê algo para o seu filho, se ele realmente merece, se aquilo lhe trará bem. Dê algo para o seu filho, se realmente vai valer a pena. Às vezes tem pais que não sabem dizer não para os seus filhos. E quando os pais não dizem não para os seus filhos, eles poderão frustrar os seus filhos. E eles poderão distorcer o caráter dessas pessoas, que poderão sentir frustradas mais na frente, na sua adolescência e juventude, ou na parte adulta. Você como pai e mãe, também saiba dizer não para os seus filhos. Porque o nosso Pai Celestial, Ele sabe o que é melhor para nós. E há momentos que nós pedimos algo a Ele e Ele não nos concede. Não é porque o filho deseja algo que os pais vão dar. É preciso analisar todas as circunstâncias. Se realmente cabe no orçamento, se realmente ele está merecendo receber aquilo que ele pede. E aí o próprio Senhor Jesus Cristo diz que mesmo os pais sendo maus, eles sabem dar boas coisas para os seus filhos. Se um filho pedir um peixe, ele não lhe dará uma cobra. Se um filho lhe pedir um pão, ele não lhe dará uma pedra. Deus sabe justamente o que nós precisamos, o que nós desejamos. Deus, Ele é gentil, amoroso, e Ele está pronto para dar aos seus filhos muito mais do que os pais carnais podem proporcionar. E para concluir esta mensagem, a promessa de Jesus Cristo é que quando nós oramos, quando você é persistente na oração, imagine essa analogia que ele colocou, de bater na porta, de ser persistente, de não parar de orar enquanto a tua oração não for respondida. Quando você chega na casa de um vizinho, de um amigo, ou então quando você vai visitar qualquer outra pessoa, quando você chega na casa de certas pessoas, você apenas não bate na campainha e vai embora. Mas se aquela pessoa não vem logo de imediato lhe recebê-lo, você continua tocando na campainha, você continua insistindo, você continua batendo palma, até que aquela pessoa abra a porta para você. Assim o próprio Senhor Jesus Cristo diz que todo aquele que bate, a porta será aberta. Por isso, seja persistente na oração. Peça a esse Deus Todo-Poderoso, se dobre diante desse Deus grandioso, se proste diante do Senhor Jesus Cristo, que o teu